Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para o canal Globalmente. Eu sou o professor Jansen Racco, sou historiador e especialista em ciência política. É bom ter você por aqui e esse é um espaço onde nós falamos sobre política, atualidades, história contemporânea e também de geografia. Então, se você curte esses temas, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal, ativando todas as notificações e aproveite para compartilhar entre os seus contatos esse conteúdo. Uma notícia que tem dado o que falar nos últimos tempos envolve a Arábia Saudita e o seu plano multimilionário, para falar a verdade, o seu plano bilionário de investir no futebol e usar o futebol como uma vitrine para atrair a empatia da opinião internacional sobre o país. O país está envolto em uma série de questionamentos internacionais e está envolvido em algumas situações bastante complicadas, e esses investimentos bilionários no futebol recente são maneiras da monarquia saudita de tentar melhorar a sua imagem diante da opinião da comunidade internacional. A Arábia Saudita é um país localizado na Ásia, mais especificamente na Península Arábica, no Oriente Médio. É um país grande, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, e uma população também considerável, com mais de 35 milhões de habitantes. A capital do país é Riad e a Arábia Saudita vive uma monarquia absolutista, traduzindo, uma ditadura. Uma ditadura até muito mais acirrada do que as supostas ditaduras dos países de esquerda, como Venezuela, Cuba e outras nações nesse sentido. Por exemplo, toda monarquia é um estado confessional e a confessionalidade da monarquia saudita é o islamismo, e uma leitura bastante fundamentalista e restrita do islamismo que faz com que o país seja um dos mais fechados em termos de moral, em termos de costumes de todo o planeta Terra. Até pouco tempo atrás, por exemplo, as mulheres não podiam dirigir, não podiam frequentar estádios de futebol e até hoje tem um controle muito rígido sobre o espaço da mulher na sociedade saudita, e isso inclui, inclusive, as suas vestimentas, os seus costumes de uma maneira muito controladora. Outro ponto também bastante interessante é que nessa monarquia absolutista da Arábia Saudita, o monarca é o rei Salman bin Saud, mas quem governa de fato o país é o seu filho, o príncipe regente, Mohammed bin Salman, que recentemente esteve diretamente envolvido em uma fortíssima controvérsia em relação à morte do jornalista saudita, mas que vivia fora do país já há algum tempo, o jornalista Jamal Khashoggi, que foi preso na embaixada do país na Turquia e de lá não foi mais visto e depois foi encontrado já morto. Isso, sem dúvida, fez com que os olhos da comunidade internacional se voltassem para o país, e ficou muito claro que isso também fazia parte de um regime ditatorial e bastante opressivo que governa o país, a Arábia Saudita. Como é uma monarquia e como monarquias são confessionais e como a leitura religiosa do país é uma leitura bastante fundamentalista da religião, lá é proibido, por exemplo, abrir igrejas cristãs. Lá, pessoas de outras religiões têm muitas dificuldades de expressar a sua fé e pode gerar, inclusive, problemas para si. E, recentemente, nós temos visto a Arábia Saudita implementando um programa chamado Saudi Vision 2030, que é uma série de iniciativas da monarquia
que pretende melhorar a imagem do país diante da humanidade, diante do mundo de uma maneira em geral. Isso também tem como plano a diversificação da economia, que é bastante dependente do petróleo, o que não é nenhum problema, né? Porque o país é um forte exportador de petróleo e tem muito dinheiro gerado pelo petróleo. E o futebol, nesse caso, faz parte desse programa da Arábia Saudita de melhorar sua imagem e tem sido usado com grandes investimentos. O próprio Estado tem feito uma intervenção direta na administração do futebol. Até antes desse processo, os clubes sauditas, que não têm expressão e relevância alguma no cenário internacional do futebol, assim como a seleção do país também é absolutamente irrelevante a nível internacional, mas os clubes já fizeram propostas, levaram vários jogadores brasileiros, sul-americanos para lá, mas nunca se tinha visto um volume de dinheiro e contratações tão impactantes quanto dessa leva atual. Já mais de 3 bilhões foram investidos nessas contratações, que passam por jogadores como o Cristiano Ronaldo, que já conquistou muita coisa, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores nomes do futebol de toda a história e que já está no final de carreira e vai encerrar ganhando um dinheiro a mais, se é que você me entende, lá na Arábia Saudita, mas outros jogadores que estão relativamente longe do final de carreira, que ainda estão numa atividade bastante considerável, né? Como o Neymar e como o Sadio Mané e outros jogadores que aceitaram o convite de ir para lá. E nós temos que pensar numa coisa bem interessante quando o assunto é futebol saudita. Algumas pessoas fizeram as perguntas, né? O Neymar fez certo de ir para lá ou não? As questões elas não são desportivas. Os jogadores que aceitam a proposta de ir para a Arábia Saudita, na sua grande maioria, não têm uma preocupação desportiva, uma preocupação com a carreira, como também não é uma preocupação desportiva dos clubes da Arábia Saudita, até porque é uma liga bastante relevante internacionalmente, como eu disse, e é claro que a preocupação de ambos, né, de todos aqueles que estão envolvidos nisso, é uma preocupação econômica, absolutamente econômica, e para o país, além de uma preocupação econômica, também é uma preocupação de política internacional. O governo saudita criou um fundo de investimentos e esse fundo de investimentos controla pelo menos 4 dos principais clubes do país. O Al Hilal, time que fez a contratação do atacante brasileiro Neymar, fez a contratação do técnico Jorge Jesus, muito conhecido pela torcida do Flamengo, também a aquisição do Al Nassr, que é o clube do Cristiano Ronaldo, do Sadio Mané, clube também do técnico Luiz Castro, muito conhecido pela torcida do Botafogo. E, além disso, esse fundo de investimentos também controla outros 2 clubes, o Al Ahly, que contratou o brasileiro Firmino, e também o Al Ittihad, que contratou o francês Karim Benzema, que foi do Real Madrid, esse sim, um dos maiores clubes da história do futebol internacional, e foi jogar no Al Ittihad, assim como o francês Kanté. Então, os outros clubes também, ainda que não sejam controlados por esse fundo de investimento árabe, são clubes que têm uma quantia de dinheiro bastante razoável e, com isso, é claro, mexeu com a opinião internacionalmente. Aqui no Brasil, nós já temos canais especializados em futebol transmitindo o campeonato da Arábia Saudita. Fala sério, quem é que se importa esportivamente com o campeonato de futebol da Arábia Saudita, né? Canais especializados mostrando os resultados. São todos clubes iguais, que a gente não conhece, a não ser o Al Hilal, que no último Campeonato Mundial de Clubes eliminou o Flamengo, fez a final, não ganhou a final, e talvez daqui para frente a gente possa ver com mais frequência clubes da Arábia Saudita participando do Mundial de Clubes, mas isso não muda o fato
pelo menos a curto e médio prazo, de que o futebol no país é absolutamente irrelevante no cenário internacional. A própria seleção da Arábia Saudita só estreou em Copas do Mundo na Copa de 1994, nos Estados Unidos, que, aliás, são um parceiro político muito importante do regime saudita. É bom a gente registrar também isso. Só estreou em 1994 na Copa dos Estados Unidos. De lá para cá, as suas participações têm sido frequentes, mas todas elas bem discretas, com poucos resultados práticos em termos de futebol. E outra coisa, não sei se você sabe, mas astros como Cristiano Ronaldo, Neymar e outros, toda vez que postam, fazem algum comentário, e todos os comentários que jogadores como esses fazem têm repercussões internacionais, eles ainda ganham mais uma groja, mais um dinheirinho lá nos seus contratos para falar bem da Arábia Saudita e, com isso, também fomentar o turismo no país, diversificando assim a economia local. Agora, a gente também não pode deixar de falar da participação ativa da Arábia Saudita na guerra do Iêmen, um país próximo, um país vizinho, um país fronteiriço à Arábia Saudita, destruído, devastado economicamente, socialmente, politicamente, por uma guerra civil que já dura algum tempo e já deixou mais de 300, mais de 400 mil mortos, entre mulheres, crianças, civis, e é um país absolutamente arrasado e que a mídia internacional não dá a mesma cobertura, não dá o mesmo holofote que deram, por exemplo, nessa investida através do futebol que a ditadura saudita tem feito recentemente. Esse é um vídeo para a gente falar desse negócio bilionário da Arábia Saudita, usando o futebol para tentar melhorar a sua imagem diante da comunidade internacional. Arábia Saudita essa que, a partir de 2024, ao que tudo indica, fará parte do BRICS. São episódios para a gente acompanhar bem em breve. Isso há de acontecer, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nos seus contatos, nas suas redes sociais. E, é claro, se ainda não fez, inscreva-se no canal hoje mesmo e ative todas as notificações. Um abraço e em breve a gente se encontra para mais um conteúdo.